pessoal tá tudo. Aê, aê. Bom, meu nome é Diego Eis, assim que funcionar, peraí. Meu nome é Diego Eis, mesmo quando não funciona. Calma aí. Aê, beleza. Aê. Ótimo. Eu sou Diego Eis e eu perdi muito peso. O Palói chegou ali e veio uma camiseta G. Eu já dei na perna dele e falei, eu uso M agora, mano. Tá tirando? Botei camiseta M, que é pra zerar. Né? O Palói se lascou, porque ele tá usando G. Então... E eu queria agradecer o pessoal do evento, porque eu não posso dar palestra de sábado, porque eu sou crente, eu sou adventista. Tem algum adventista aqui? É claro que não vai ter, porque acabou de dar o pôr do sol. Tem? E se você estiver aqui, eu vou te dedurar. Então não levanta a mão. E geralmente, adventistas eles guardam sábado, então geralmente a gente não trabalha no sábado. Então, como acabou de dar o pôr do sol, vai dar, eu acho que agora eu posso fazer essa palestra. Então, obrigado pelo pessoal. Me colocaram por último só por causa disso, e isso é uma tática. Entendeu? Se você for começar a dar palestra, fala que é adventista, e você encerra evento. É assim que faz. O negócio é bem simples. Tá? Eu trabalho na Local Web como coordenador do time de front-end, e tem uma galera aqui do time de front-end lá, levanta a mão aí. Uma salva de palmas para eles, pessoal, por favor. E se você também for coordenador do time de front-end de alguém, de uma empresa grande, etc., contrata gente boa, porque aí você fica todo com os parabéns lá, as congratulações quando a gente faz alguma coisa certa. Tá, vamos parar de blá blá blá, o meu mouse não está funcionando, beleza. Lá na Local Web a gente lançou esses dias um open source da Local Web. A gente faz muita coisa dentro da Local Web. Tem algum cliente da Local Web aqui que não esteja armado? Um só, dois. Pode levantar a mão sem vergonha. 3, 4. Oh, aê, bacana. Legal. E lá dentro a gente faz muita coisa que a gente não divulga para fora. E esse ano a gente resolveu divulgar algumas coisas lá e aí a gente fez a parte open source lá, só um sitezinho, uma landing page que mostra os serviços e os produtos que a gente tem lá, os programas que a gente faz dentro da Local Web. Tá? Esses programas, algumas coisas vocês nem vão conseguir usar. Então, por exemplo, métricas é um sistema que recolhe métricas de uma farm de servidores. Eu não sei quantos servidores você tem na sua casa, então eu não sei se você vai poder usar isso ou não. Mas lá tem. Tá? A gente usa lá, de front-end, né, já que a gente está num esquema de front-end, num evento de front-end, tem o nosso framework, que é o Local Web Style. Se você quiser usar lá, dar uma olhada, contribuir também, ele é open source, dá uma olhada lá, vale a pena. Tá? Eu estou usando em vários freelas, tal, funciona bem. Jabá, né? Cadê o Paulo? Mas o que me dá muito trabalho mesmo é esse site. Tá? Lá a gente tem aceitado pessoas para escrever, e quando a gente aceita pessoas para escrever, precisa de gente para poder editar, aprovar ou não aprovar o artigo do camarada. Então, se você quer escrever para o Tableless, você não quer ter um blog, você quer só escrever esporadicamente, quer aparecer, quer fazer 1 ou 2 artigos, cara, manda para a gente lá que a gente avalia e publica ou te dá dicas do que você pode fazer para melhorar o seu texto e etc. Então, a gente não está aceitando só coisas de front. Se você for designer, quiser escrever alguma coisa sobre design, back-end, etc., manda lá para a gente que a gente está avaliando com carinho. Tá? Hoje, eu vou falar sobre uma coisa que a gente tem muito problema e que até agora, eu sei que não mudou, porque essa merda está com a pilha zoada. Então, vou deixar isso aqui e vou fazer assim. Aí. Hoje eu vou falar de uma gambiarra. Tá? Todo mundo aqui que faz sites e que estrutura o seu site com float ou com qualquer outra coisa, principalmente com qualquer outra coisa, é gambiarra. A gente não tem nada hoje que nos ajude a estruturar o nosso layout. A gente usa float porque usa float. Tá? E antes de float, a gente usava tabela. E eu nem preciso dizer que tabela é uma maior das gambiarras. Né? Tabela é legal, é bacana, porque a tabela ela levou a web para um outro caminho. Tá? Então, ele facilitou que a gente conseguisse fazer um layout de 3 colunas. Antes, você colocava texto lá, colocava imagem, mandava centralizar e beleza. Botava uma fonte, botava um background e vamos embora. Então, a tabela possibilitou que a gente pegasse um layout e botasse 3 colunas. Só que
ela tem uma série de problemas. Tá? Por exemplo, um muito simples, que a gente sempre tinha quando usávamos tabela. Espero que você não use hoje. Né? É, por exemplo, se você quiser mudar uma coluna de lugar. Então, você pegar e falar, cara, eu não quero mais que o esquema daqui fique desse lado, eu quero que ele vá para o outro lado. Tá? Você não consegue fazer isso com tabela de um jeito fácil. Tá? Só se você fizer um script maluco, que lê seu código, pega o conteúdo, joga dali para cá e etc. Mas não aconselho fazer isso. Né? Eu acho que você não deve fazer isso nunca na tua vida. Tá? Então, é só não usar tabela. Mas coisas desse tipo, a gente queria e tinha que fazer o tempo inteiro. Tá? Outra coisa é que a tabela não é semântica. Né? Tabela, na verdade, ela serve para fazer dados tabulares. Você vai fazer um calendário, por exemplo, você tem uma listagem, não confunda o nome, mas você tem uma listagem de informações que você precisa comparar essas informações com colunas e linhas, você vai ter que usar tabela. Se você usar qualquer outra coisa, você está errado. Tá? Você está indo fora da semântica. Mas se você vai estruturar um site com tabela, está errado também. Então, ela não é semântica, ela não traz essa função de estruturar o seu website, ela não tem esse significado, sabe? Em contrapartida, a gente começou a usar o Float depois das tabelas. E o Float ajudou muito, muito a gente, porque ele era muito mais flexível que tabela, a gente usava menos código HTML, né? Botava lá um div, float left, outro div, float right, e estava ótimo, uma beleza. Mas o Float ele não serve para isso. O Float ele serve para uma coisa só, pegar um elemento e botar ele do lado esquerdo e outro elemento para o lado direito. E aí o texto ou o conteúdo vai fazer vai flutuar, né? Não vou falar isso, mas fluir em volta do elemento. Bom, mas ele só serve para isso, Diego? Ele só serve para isso, porque na época que ele foi inventado, a ideia era que a gente transformasse os nossos websites, estruturássemos os nossos websites como se fosse mais ou menos um jornal, uma revista ou alguma coisa assim. Então, qual é a diagramação básica que você vê num jornal ou numa revista? Você põe a imagem e o texto em volta. É por isso que esse é o efeito básico do float. Você bota ele float left, o que está embaixo vai para cima e o conteúdo desse elemento flutua em volta do elemento que está com float, float left ou float right. Tá? É por isso que o float afeta os elementos. Tá? Então tem muita gente, pô, mancada, eu coloco o float left, o footer sobe, etc, etc, etc. É exatamente para isso que o float serve. Se você colocasse float left para um elemento e o conteúdo que tivesse embaixo dele não subisse, não ia ter função. As coisas não iam fluir em volta daquele elemento. Tá? Aí, né, para você resolver esse problema dos efeitos, você usa uma série de gambiarras. Né? Quem nunca usou aqui várias gambiarras de clear fix, botar lá os 2 pontos after, display block, clear both, etc, etc, etc. Colocar display table, widget 100% e tudo mais para resolver isso. Então, é uma série de coisas que você não devia fazer, mas você faz porque você usa o float para uma coisa que não é para ele fazer. Né? E outra coisa do float é que ele é muito ligado à estrutura do HTML. Você não consegue usar o float de forma inteligente se você não mexer no código HTML. Então, tem várias maneiras, várias técnicas para você fazer um layout de 3 colunas. Eu falo layout de 3 colunas porque é o que a gente aprende a fazer na escola, entre aspas, tá? Quando a gente está aprendendo, etc. Então, quando a gente faz isso, você coloca lá a primeira sidebar, float left. Depois você coloca a segunda sidebar, que vai para o float right. E depois você coloca o terceiro cara, que simplesmente vai para o meio. E esse cara você bota ou margens dos lados, ou você coloca um overflow hidden, e ele fica no meio e você formou um layout de 3 colunas. Ou você vai lá no seu HTML e coloca a sidebar, o elemento que vai no meio e a outra sidebar. Bota float left em todo mundo, bota uma largura em cada um e etc. Fez também um layout de 3 colunas. Tá? Só que se você pegar essa estrutura, depois que ela já estiver pronta, você pegar esse código HTML e alternar o código, botar a sidebar que estava em cima, embaixo e etc., o que você for fazer vai quebrar. Porque o float não serve para estruturar o layout. Tá? Como que a gente faz, então, para resolver esses problemas? Porque, até hoje, se a gente usa o float, a gente está fazendo errado, embora ele funcione, a gente consegue lidar com esses problemas, mas se ele não é a coisa certa, o que é a coisa certa, então? Pensando nisso, o W3C criou 3 tipos de documentação, 3 tipos de recomendações. Tá? A primeira delas é o grid layout. O grid layout ele vai estruturar a parte externa do layout. Tá? Header, sidebar, footer, a parte que vai o conteúdo ali dentro.
E depois vem o Flexbox. O Flexbox vai formatar, ele vai estruturar os elementos internos, os filhos. Tá? Então, imagina no site da Globo, tem lá 3 colunas, né? Sei lá, um falando de entretenimento, outro falando de notícias e outro falando de esportes. Esses 3 caras eles estão dentro de um container maior. Tá? Esse container maior provavelmente faz parte da estrutura principal do site. Esses caras que estão ali dentro vai ser com Flexbox, não com Grid Layout. Se você consegue controlar esses elementos, né, muito provavelmente você quer controlar o fluxo de conteúdo. Por quê? Se você controla as colunas, você quer pegar e falar o seguinte, olha, quando o texto chegar aqui embaixo dessa coluna, ele não continua, eu quero que ele vá para a coluna do lado, ou quero que ele continue para a coluna de baixo, ou para a coluna de cima, whatever. Esse cara, quem vai cuidar dele é o template layout. Tá? Hoje, eu até pulei aqui, pula, beleza. Hoje a gente vai falar só de grid. Tá? Nessa palestra eu tinha colocado Flexbox também, mas aí eu comecei a estudar um pouquinho mais de grid, tirei Flexbox e vou falar só de grid, porque senão a gente leva muito tempo. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre grid. Grid layout, como eu falei antes, ele serve para você estruturar, para você organizar a parte externa do site, a parte estrutural do layout. É aquela parte que geralmente não vai mudar muito, provavelmente ele só vai mudar quando trocar o breakpoint ou trocar de dispositivo. É aquele cara que vai conter outros elementos na maior parte do tempo. Tá? O grid layout ele vai fazer basicamente isso. Para a gente falar de grid layout, a gente tem que falar um pouquinho sobre grid. Quando você fala sobre grid, aposto que vocês logo pensam no Bootstrap, né? Isso aí ficou comum hoje na internet. A gente usa o grid do Bootstrap. E o Bootstrap, na boa, não tem ninguém no Bootstrap aqui, óbvio, não tem, né? Não. Ele rouba no jogo, né? Quando eles colocam lá no esquema deles de exemplos, todos esses sites usam Bootstrap. Na verdade, eles não usam Bootstrap, eles usam o grid do Bootstrap. Se você vê os botõezinhos, são todos diferentes, a estrutura que eles usam lá é tudo diferente. O cara que está usando, ele está usando o grid do Bootstrap, não os elementos, os módulos do Bootstrap. É muito difícil, na verdade, você encontrar um site ou até mesmo um painel administrativo usando 100% Bootstrap. Tá? Lá na local web mesmo, a gente usa até hoje o grid do Bootstrap. A gente usava antes o Bootstrap inteiro, dava muito trampo, porque a gente tinha que redesenhar os caras, tinha que estender o JavaScript deles, etc. A gente resolveu arrancar, usar só o grid deles, que é muito bom, para mim é melhor que o do Foundation, pelo menos quando alguém olha, consegue entender o que está escrito ali. Mas geralmente, então, vou parar de falar do Bootstrap. Geralmente, quando a gente usa um grid, a gente usa o grid para você criar consistências de layout. A gente usa muito o grid quando é impresso. Né? Quando você vai fazer uma revista, um jornal, alguma coisa assim. Essa ideia de grid dentro de web, ela não é tão nova assim, mas ela é muito nova. A gente começou a usar, os designers começaram a usar isso muito por causa do Bootstrap e muito por causa dos front-ends que começaram a querer usar o grid, que é muito mais fácil você usar um grid hoje, que tem espaços determinados, um framework que faz só isso, do que você pegar um layout maluco de um designer lá, né, e ficar imaginando como que você alinha as coisas. Né? Com o grid você consegue ter ali consistência entre os espaços, consegue ter consistência na organização do seu HTML, na organização do layout, etc. Tá? Então, como que a gente faz um grid hoje, basicamente? Eu não sou designer, então vou pular isso. Mas, na verdade, o grid ele é feito com linhas horizontais e verticais. Tá? Se você for parar para olhar a parte offline, a parte gráfica, né, o impresso, etc., ele tem nomes para todas essas linhas. Então, lá é flow lines, column lines, etc., etc., etc. Tá? A gente pula esse blá, 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 e aí a gente começa a falar agora da terminologia que a gente usa na web. Primeiro, a gente tem um container. Esse grid container é onde vai ter toda a galera lá dentro. Tá? Toda a parte de grids vai estar ali dentro desse pie, que eu não sei como que você vai chamar. Se você vai chamar de wrapper, de main, de container, de geral, sei lá o que você vai fazer, e vai colocar o nome desse cara aí. Tá? Geralmente eu uso wrapper, tá? Ou main, não sei. Aí tem as grid lines. As grid lines são as linhas que vão formar o grid. Então, não tem grid se não tem linha. Né? Tem que ter linha horizontal e vertical, porque senão não existe só linha vertical. Tá? Depois a gente tem o grid track. O grid track é ou uma coluna inteira ou uma linha inteira. Tá? Um desses dois. Ou uma linha inteira ou uma coluna inteira. Muito simples. E o grid cell, que é a menor parte que você tem de um grid, que é o
o espacinho ali que é determinado pela linha, né? Uma linha horizontal ou uma linha vertical. Tá? É onde você pode pôr alguma coisa. Então, se a gente tem um grid basicamente assim, né? Ele tem 4 colunas com 250 cada coluna. 250, estou mentindo. É um valor igual para cada coluna e com gutter. Se eu falar gutter, o Nando Vieira aparece naquela porta e me xinga. Então, com um gutter ali, eu coloquei de 20, tá? E aí você consegue formar um layout bem consistente desse jeito. Ó que bonito. Um header, um sidebar e a área que vai o conteúdo ali, a área do lado direito. Para a gente começar a usar o grid, ou mostrar alguma coisa para vocês, eu vou tirar essas duas linhas ali e vamos deixar só, quase não deu para ver, né? E vamos deixar isso aqui aberto. Então, na verdade, em vez da gente ter 4 colunas, vamos fazer só 2 colunas, uma menor e uma maior. Aí depois a gente mete o código aqui e a gente vê o que acontece. Então, para a gente começar a fazer isso e desenhar essas linhas, lembrando que essas linhas são imaginárias, o browser desenha para você, você não as vê. Se bem que podia ter alguma feature nos browsers para a gente poder clicar e ele poder mostrar essas linhas, ia ficar bem legal. Tá? Para a gente começar a fazer isso, a gente simplesmente coloca no container um display grid. Quando você faz isso, ele ativa imediatamente que os filhos diretos desse container vão fazer parte de um grid. Tá? Depois que você faz isso, depois que você ativou esse cara, você vai fazer as linhas e as colunas. Para fazer as linhas e as colunas, vou tentar usar o mouse, vamos ver o que dá. Para usar as linhas e as colunas, você faz 2 propriedades. Primeiro, grid template rows. Aí eu vou preparar ali 3 linhas. Na verdade, é um problema, tá? Porque quando eu falo linha, você está lembrando da linha que eu falei antes, a linha vermelhinha do layout lá, né? Eu vou usar o nome de fileira. É uma porcaria, né? Mas é um sinônimo, né? Tá certo, não tá zoado, mas tá bom. Pode piorar, mas tá bom. Vamos lá. Então você vai fazer aqui 3 fileiras. Não vou usar linha mesmo. A galera vai entender. 3 linhas. Uma automática. O que é esse alto? Vai ter uma altura X, tá? A altura ali vai ser determinada pelo conteúdo. Depois vai ter uma outra linha que vai ser o meu gutter, de 20 pixels. Então, vai ter a fileira de cima, vai ter a linha de cima, vai ter a linha de 20 pixels e depois vai ter uma outra linha embaixo, onde vai ter o sidebar e o conteúdo. E depois o alto, tá? Que vai ser esse cara grandão aí. As colunas, a mesma coisa. Vou ter 3 colunas. A primeira coluna ali de 250 pixels, depois um gutter de 20 pixels entre aquelas 2 colunas, e depois uma coluna automática que vai ter a largura X que o meu conteúdo vai determinar. Então, veja, esse cara aqui faz algo parecido com isso. Tá? Então, lembrando, eu criei uma linha automática, que vai ser o meu header. Depois eu criei outra linha aqui de 20 pixels. E depois uma outra linha automática. Eu coloquei desse tamanho porque fica mais fácil da gente poder entender. Na verdade, elas não vão ficar desse tamanho. Elas ficam, sei lá como, porque não dá para ver que é invisível. Tá? Percebam que ali no canto eu numerei as linhas do grid, essas linhas de verdade, que vão formar o grid mesmo. Então são 4, tá? Isso é muito importante você lembrar, porque depois a gente vai precisar delas para poder colocar os nossos elementos entre esses caras. Para a gente fazer as colunas, fica mais ou menos assim. Então tem uma coluna de 250 pixels, depois uma coluna de 20 pixels, que na verdade eu vou usar como gutter, vou usar como espaço, tá? E depois uma coluna automática que vou usar ali como conteúdo. Tá? Para a gente poder visualizar melhor agora, a gente tem que pegar o elemento que vai ser o header, o elemento que vai ser a sidebar e o elemento que vai o conteúdo, e a gente tem que encaixar nesses espaços que a gente acabou de criar. Tá? Para fazer isso, você usa 2 propriedades. A primeira é grid row e a segunda é grid column. Muito fácil, né? Dá para entender. Então, o que acontece? A grid row aqui, você vai querer encaixar o header começando da linha 1 e terminando na linha 2. Então, esse espaço vertical ali, ele já vai entender que começa aqui e termina aqui. Opa, eu encaixo o meu header ali. Esse é o espaço vertical que eu vou colocar. Tá, mas e que coluna? Qual que vai ser a largura dele? Como que ele vai ocupar esse espaço horizontal? Vai ali no grid column. Aí no grid column, não vai mexer, beleza.
No grid column, então, ele começa na primeira linha de coluna, que é esse cara aqui, e termina na quarta. Então, beleza. Ele pega o seu header e encaixa nessas coordenadas que você falou. Beleza, chuchu, beleza, está ali funcionando, está ótimo. Vamos passar para o próximo. Na sidebar, a mesma coisa. Olha, o aside, então, ele começa na row. Então, eu quero colocar ele, que linha? Eu quero colocar ele começando na terceira linha e terminando na quarta linha. Tá? E eu quero na coluna também que ele comece... Esse mouse está zoado, velho. Aí, vou usar... E de coluna, ele começa na primeira coluna e termina na segunda. Beleza, esse é o espaço que ele vai ocupar. Para a gente ocupar agora o último espaço. Beleza, o content. Né? Content, article, sei lá como você vai chamar também. Ele começa na terceira linha de coluna e vai até a quarta. Começa na terceira linha também ali da row e vai até a quarta. E você encaixou. E isso funciona... Deixa eu passar, cara. Sem meu mouse eu não sou nada. Aí. Só que é o seguinte, você concorda que você falar, pô, aquele elemento ali começa na segunda coluna, na terceira linha e termina na sexta linha. Ali eu fiz só 2 colunas e são 4 linhas que a gente tem que gerenciar. Imagina se você fizer um grid de 12 colunas. 12 colunas vai ter no mínimo 24 linhas para gerenciar. Tá, começa ali na 10ª e vai para a 24ª. O cara que olhar aquilo ali não vai entender nada. Tá? Então, você gerenciar esses números é um negócio meio confuso. Você vai olhar o código ali e vai se assustar com certeza. Então, é por isso que os caras começaram a criar um negócio chamado grid área. Tá? Então, esses grids áreas, você faz o seguinte, você pega esse espaço do grid e nomeia. Então, você fala, olha, aquele cara lá em cima, ele vai ser chamado de header. Tá? Vai ser a minha área do header. Ali vai ser minha área da sidebar e aquele espaço ali entre aquelas colunas vai ser minha área do content. Como você faz isso? Não é uma maneira muito bonita de se ver, mas é algo assim. Ó. Você tem 3 linhas, não tem? Uma alto, uma 20 pixels e outra alto. Então, aqui você tem uma alto, uma de 20 pixels e outra alto. Pode fazer careta, é zoado mesmo. Tá? A primeira linha ela vai ser dominada por quem? Pelo meu header. Então, eu vou dar um nome para essa área de header. Header, header, header. Pô, mas por que tem 3 header, header, header? Porque você fez 3 colunas, não é? Você fez uma coluna de 250 pixels, outra coluna de 20 pixels, que é o seu gutter, e outra coluna automática. Então, você tem que ter 3, 3, 3. Você está avisando que o header vai tomar essas 3 linhas. A segunda linha, que é o nosso getter, que é de 20 pixels, ela não vai nada, né? Ele é só um gutter. Getter, né? Olha o nome da Vieira ali. O gutter, ele não vai ter nada, ele só vai ser um espaço. Para você avisar o browser que não vai nada ali, você coloca um ponto. É um lixo, né? Você põe um ponto. Ponto não quer dizer nada, vai ficar ocupado por nada, espaço vazio. A terceira linha, então, que é o alto, ele vai ser ocupado pela sidebar, que é os 250. Os 20 pixels vai ficar um ponto, então não vai ter nada ali. E o que resta é o article, que vai nesse automático. Como que você faz, então, para você posicionar os seus elementos ali dentro? Agora ficou mais simples. Em vez de usar o grid row e o grid column, você usa uma propriedade chamada grid área. Aí você fala, olha, header, você vai para uma área chamada header. A side, você vai para uma área chamada sidebar. E article, você vai para uma área chamada article. Aí pronto. Aí zera, né? Aí funciona. Porque aí você não precisa ficar se matando para você, começa 3, termina no 5º, começa no 6 e termina no 15º. Né? Você fica meio doido. Como que você usa... Olha, eu esqueci de... Eu vou continuar e eu vou fazer o demo já, eu explico. Como que está para você usar isso hoje? Não, não está. Tá? Você usa isso hoje só se o seu site funcionar no Internet Explorer. Pega essa, cadê seu Deus? Só funciona no Internet Explorer e ainda assim só funciona você colocando MS traço do lado, colocando o prefixo do Internet Explorer. O seu Chrome, lindo e maravilhoso, maravilha, ela não está nem previsto nem para a versão 46, então chupa essa. Tá? Então você não pode usar ainda, tá? É tudo muito legal, tá, mas você vai ter que continuar usando Float até 2030, não sei, algo assim. Estou brincando. Como eu ia continuar falando do Flexbox, eu vou continuar agora fazendo algum código aqui. O Flexbox ele está melhor e dá para você substituir. Não vou dizer isso.
Eu ia falar que você pode usar o Flexbox para estruturar a sua página, só que aí você ia estar usando como se estivesse usando o Float, ou seja, da forma errada. Mas funciona, porque o Table está assim, entendeu? E tô nem aí se alguém vai me julgar, mas funciona. Se você quiser ver alguns exemplos na internet, tem uma mina que ela fez esse site onde ela explorou ao máximo o esquema de grid, tá? Então ela fez desde o início, desde o básico, até usando ali, um monte de outras coisas que eu nem falei aqui na palestra e que funciona. Como que você faz funcionar? Você entra no Chrome ou entra no Firefox e habilita a flagzinha lá de, olha, quero andar por vias perigosas lá. Habilita essa flag que aí ele começa a rodar o grid layout que ainda está em experimentação. Tá? Eu vou tentar fazer algum código aqui. Eu já vou avisar que o negócio é o seguinte. Eu mostrei para vocês a tabela de propósito. Não funciona em nenhum browser. Então, se der errado, eu vou falar que é culpa do Chrome. Então, cadê o Nando Vieira? Ah, Nandinho, ficou bonito. Alguém foi na RubyConf semana passada? Não? Foi, né? É a segunda vez que você assiste isso, né? Desculpa. Estou presumindo que você foi ver minha palestra lá, hein? Então tá bom. Alguém tira uma foto aqui, por favor, que eu vou dar um chupa Nando depois. Ficou me enchendo o saco na palestra, velho. Peraí, deixa eu me... Aí, agora eu tô vendo o que vocês estão vendo? Beleza. Pô, acho que se colocar de lado é melhor. Vamos ver se é mais eficiente que o Nando. Palói? Não, se alguém tiver que segurar, vai ter que ser o Nando, velho. Não aceito mais ninguém agora. São tantas emoções que eu... Ai, meu Deus do céu, gente. Vamos lá, tá muito pequeno, né? Deixa eu só melhorar então esse bagulho. Mexendo em coisas perigosas aqui. Deixa eu ver se melhora. Aí, rapaz, funcionou. Tá, vamos lá, hein? Primeiro eu vou pegar o Chrome. Ah, eu esqueci de avisar, é o Chrome, mas não é qualquer Chrome, é o Canary, tá? Pra você ver como o bagulho é avançado. Você tem que entrar no Canary e ainda habilitar o negócio. Para habilitar no Chrome, se eu não me engano, é Chrome Flags. Esse cara aqui. Digita lá no Chrome, Chrome, // flags. Aí você procura um negócio aqui, enable experimenta alguma coisa que eu não sei qual que é, depois é só procurar na internet. Tá? Deixa eu jogar esse cara pra cá. Aê. Todo mundo consegue ler aí? Tá bom? Tá bom? Tá bom, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui um wrapper. Olha que bonito. Aí eu vou fazer aqui um header. Vou colocar aqui um aside. O Nando não está aqui para falar que o aside não pode, que não sei o quê. Tá, vou fazer mesmo assim. E um article aqui. Ótimo. E tá ótimo. Beleza até aqui? Simples, né? Ótimo. Vou escrever o style aqui também. O Nando fica enchendo meu saco porque não, fica feio. E aqui no wrapper eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar um outline que é para a gente ver onde está. E vou definir uma largura de, sei lá, 700. Porque eu não sei que largura que tem ali. Firmeza. E aí eu vou alinhar esse cara ao centro. Vou até aumentar aqui para 1000. Será que vai? Vai, ótimo. Bom, até aqui tudo bem, né? Até aqui todo mundo já chegou um dia na vida. Agora, vamos fazer os negócios que é mais cruel aqui. O header, eu vou colocar um background purple e uma cor branca, só para a gente poder
fica ali inclusivo, né? Um aside, vou colocar um background blue, porque aprendi o blue na escola, vou colocar branco também, que é para a gente ver. E o article eu vou colocar gray, porque eu só sei essas 3 cores mesmo. Então, tudo bem, nem preciso colocar o black aqui. Beleza, agora vamos colocar esses caras, né, no lugar certo. São só 3, né? Eu podia me aventurar e colocar mais um footer aqui, mas eu não vou fazer isso não. Você vem aqui, mete um display, grid. E não acontece nada. Isso é bom, porque não quebrou. Então, a gente pode continuar. Se não quebrou, a gente pode agora definir quais são as linhas e quais são as colunas que a gente vai colocar os nossos elementos, tá? Primeiro, eu gosto de começar com linha, porque foi assim que eu decorei, para não dar merda. Então, a gente vem aqui, grid template rows, no plural, não vai fazer que nem eu, ficar xingando o Chrome, falando que não funciona porque você colocou no singular. Fica desse jeito aqui. Então, eu vou querer uma alto, o meu gutter de 20 e um outro alto. Gerei as 3 linhas, tá? As 3 fileiras, ou os 3 tracks, que eu acho que é o mais certo. Vou fazer aqui a coluna. Template columns. Filho da mãe. Aí eu vou colocar aqui uma de 250 pixels, uma de 20 e uma alto, que é para a gente poder fazer uma ligação com a palestra, tá bom? Agora, olha aí que bonito. Aqui dá para entender mais ou menos o que aconteceu. Tá? Deixa eu só ver aqui para eu poder... Beleza, é isso mesmo. O que aconteceu ali? Vocês percebam que o header ficou na primeira coluna, né? Então tem 250 pixels. A sidebar ficou no gutter, tem 20 pixels. E o article ficou lá onde ele tem que ficar mesmo. Então o browser já deduziu que talvez, quem sabe, eu queira que os elementos que estão lá dentro do meu wrapper fiquem destinados nas colunas e não nas rows. Então ele já organizou para mim ali, tá bom? Mas eu não quero isso, né? Eu quero outra coisa. Então vamos lá. O header, eu quero que ele fique na linha que começa a dar 1, né? Que é lá em cima e vai até a 2, correto? A grid column dele começa na 1 e vai até a 4. Não é verdade? Olha lá. Quebrou tudo. Agora, quebrou mesmo. Ah? Quebrou por quê? Vocês já tentaram fazer uma tabela e esqueceram de colocar uma TD no final lá? Esqueceu. Você colocou 5 TDs em 1 e na linha de baixo você colocou 4. Quebra tudo assim, né? Fica tudo cagado. Né? É isso que está acontecendo. Então, o browser ele não sabe. Ele, pô, você pegou o header e botou lá em cima, mas os outros eu não sei o que fazer. Tá tudo bagunçado e tá bagunçado, cara. Eu não sei o que eu vou colocar. Na verdade, eu sei o que ele fez aqui. Ele colocou a sidebar na primeira coluna e colocou o article na segunda coluna de 20. A terceira não tem ninguém. Mas o header eu não explico, não sei porquê. Ele ficou com uma largura menor, tá? Vocês vão ser amaldiçoados porque vocês estão indo embora antes da minha palestra. Fique avisado. Desculpa, sabia que estava tão ruim assim. Vão ser atropelados ali fora. Estou brincando. Na row, então, a row vai começar o seguinte, da aside. A gente começou no header na primeira e na segunda. Depois tem o gutter. E depois tem a terceira linha, né? Então ele começa na terceira linha e vai até a quarta. Na coluna ele começa na 1 mesmo e vai até a segunda. E no article, a gente faz o seguinte, o article ele vai começar na 1, 2, não, mentira, é igualzinho aqui, nem mexe. E na coluna ele começa na terceira e termina na quarta. E voilá. Uma salva de palmas, por favor. Funcionou, legal. Assim, viu? Então, olha aí. Você chegou lá, todo maroto, e colocou. Se o Nando Vieira tivesse aqui, ele ia falar, põe um footer. Eu vou pôr um footer e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na semana passada. Eu vou pôr um footer porque eu sou um cara... Coloque o adjetivo que você quiser aqui.
rodapé. Tomara que funcione hoje. Rodapé. Footer, vai, só para... Aí, nego, vou vir aqui. Footer. O footer começaria em qual linha e terminaria em qual linha? Tem que adicionar mais, muito bem. Olha só, os caras estão espertos. Então eu venho aqui, né? E coloco o quê? Um alto. Atuo? Não, um alto. É isso? 20? Para ficar com um gutter, né? Muito bem, muito bem. Aí eu venho aqui então, vou colocar um background green, ó, mais uma palavra em inglês. Aí eu venho aqui grid row. Então ele começa em qual linha agora? É um lixo, né? Ficar pensando em linha, número. 6. E termina na? É isso? Isso, 5 termina na 6. E a grid row, e a grid column, não adicionei nenhuma a mais. Ele começa na 1 e termina na 4. Aí você vem aqui no footer, escreve o quê? Chupanando. Tá gravando isso? Chupanando. Agora o mais da hora, tá? Se você alterar aqui a ordem das coisas, vou colocar o footer lá em cima. Não acontece nada no layout. Isso é muito bom, começando para SEO, né? Quantas vezes você já entrou lá, fez lá o float e tal, etc. E aí a coluna que ficava os banners ficou em primeiro lugar. Nossa, mó lixo. Né? Então você consegue alterar a ordem do seu HTML e colocar as coisas que são menos importantes lá no final, as coisas mais importantes lá em cima. O Google gosta, o Bing gosta, o Yahoo gosta e beleza, né? O SEO fica ótimo. Tá? Isso é interessante também porque você pode alterar depois, se você quiser, eu não vou mostrar isso agora, mas você pode alterar depois, se você quiser, falar, puxa, vai, numa interface de jogo, você fala que no mobile é melhor que a barrinha de ferramentas fique embaixo, fique no bottom, né? Ou que a barrinha de ferramentas no desktop fique lá em cima. Você consegue alterar essa ordem se você quiser. Bom, vamos avançar um pouco mais rápido, tá? Que eu não quero que vocês morram de sono. Então vocês viram, né? Pô, coloquei mais uma linha. Se você tivesse colocado o footer ali, ele ia funcionar, porque tem um esquema de implícito e explícito que eu não vou explicar agora, das linhas, de colunas e etc. Mas é muito chato você pegar vintão, beleza, vintão dá para explicar. Então é muito chato você pegar e falar, pô, coloca mais uma coluna aí. Tá, ele começa em qual linha? Né? 3, 4, 5, aí você tem que parar, fazer conta e etc, etc. Então a gente faz as grid áreas, né, que a gente viu antes. Então a gente vem aqui em cima e define grid, áreas, e aí a gente faz o quê? Header, 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 e tá bom, né? Porque só tem 3 colunas, né? 250, 20 e alto, tá? Eu fiz uma linha nova. Uma linha, não coluna. Sacou? Aqui eu sempre esqueço, é vírgula, né? Não, mentira, é só isso aqui. Aqui eu colocaria espaço, tá? Mas para ficar mais visual, né? A gente põe ponto, ponto, ponto. Ponto quer dizer nada. Ó, preencha aquele espaço ali sem nada. Então ele vai chegar aqui nesse espaço aqui, que está em branco, e não vai colocar nada, só vai preencher com alguma coisa, com ar. Tá? Aqui a gente coloca sidebar, beleza. Ponto, né? Porque é o gutter e o article. E depois aqui embaixo a gente põe aqui footer, footer, footer. Ponto, ponto, ponto? Caramba, a galera tá fiada, velho. Beleza. Até aqui não vai acontecer nada, porque você só separou, você só nomeou as coisas ali, tá? Aí a gente vem aqui, troca uma linha por um grid, área, entenderam aqui, ó? Plural, singular, ia falar sinônimo. O header fica no header. O aside fica no sidebar. O article fica no article. E o footer fica no footer. Teoricamente, não é para acontecer nada agora. Mas quebrou. Por que quebrou?
Aqui? É? Almir, você está prestando atenção na palestra? Por que não funcionou? Você tem uma palestra dessa em 2013, cara. Você devia saber. Tô brincando. Vamos ver o que aconteceu. Por isso que eu não gosto. Provavelmente foi o Chrome. Então é isso aí, gente. Valeu. Ai, ai, vamos lá. Ponto, 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 sidebar, article, coluna. Não, a última linha. Vírgula, será aqui? Não, né? Aqui? Não sei se é, velho. É verdade, vamos ver. Não, velho. Não, o espaço nos pontos é assim mesmo. Tá, peraí. Vamos pensar. Eu vou dar um Ctrl C nesse aqui. E vou fazer o seguinte. Segura aí. Aguenta a mão aí. Segura aí. Pera aí. Eu fiz o teste antes, cara. Tá aqui no meu histórico. Não tá funcionando. Eu não tenho medo disso, não. Quem nunca errou? Tirar dúvida agora, velho. Fio da mãe. É muita coisa, né? Pan. Salva aqui. Chupa. Aê! Chupa, Nando. Vamos ver aqui o que eu fiz de errado. Filho da mãe. Ó, tá vendo aqui, ó? Não tem, ó. Ah, não é aspas simples. Não, não é. Pera aí, então. Pera aí. Pera aí. Aposto que vocês fazem isso no trampo de vocês. Cagou tudo. Não, não é aspas simples. Não tem nada a ver. Tá aqui, grid template áreas. Eu tô vermelho. Não é? Ai, ai, ai. Ah, é, agora tá com o string lá embaixo. Maldição, é isso aqui? Será? Deixa eu ver. Chupa. Nossa, chupa Nando. Alguém tuita isso aí, faz favor. Aê, aê, Pode crer, agora funcionou. Legal, bacana. Funfou, tá? Agora eu vou explicar um bagulho pra vocês que eu testei faz 30 minutos, porque foi quando a palestra começou, e que vai dar um pau, que eu não sei o que é, eu não vou falar pra vocês qual é o pau, e vocês também não vão descobrir, então não vão me perguntar. Então vamos lá. Imagina o seguinte, você tem ali, a gente preparou ali 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 3 colunas, tá? Mas você quer, sei lá, 12 linhas. Sei lá por quê. Você quer 12, 24, 30, 40, 10 minutos. Podia dar 1 minuto, que é para não dar tempo de eu fazer. Tipo, sei lá, 30 linhas. Você não vai chegar aqui, né, e ficar assim, né? Tipo, header, 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 header. Não tem sentido. Né? Isso aqui funciona para um site simples e tal. Puta, legal, bacana. Então os caras fizeram o seguinte. Olha eu entrando. Ai, meu Deus. Não, é aqui mesmo. Então você vai vir aqui e vai fazer o seguinte. Repeat. Pá. Eu quero... O que tinha ali? 1, 2, 3. Beleza. Então são 3 vezes. Aí você quer um call de 205 de alto. E aí você quer um gutter de 20. Né não? Deixa eu diminuir. Certo? Bizarro, né? Essa sintaxe. É zoada mesmo.
Aí aqui você vai querer 3 colunas, tá? Mas eu vou colocar aqui algumas, que é para a gente poder brincar mais. E eu me dar mal. Vou colocar 4 colunas aqui. Aqui eu coloquei call, mas não seria call, né? Aqui seria o certo, né? Contextualmente, uma row. De 250, tá? E aqui um gutter de 20 também. Beleza? Tá errado? Por que tá errado? Opa. Vocês estão muito engraçadinhos. Dá para ler ainda? Dá, né? Legal. Agora aqui ficou mais fácil ainda. Por que ficou mais fácil? A gente vai pegar esse grid área e esquecer o grid área por enquanto. Vamos chegar para esse... Oh, maldição, esse Atom é uma bosta também. Desculpa. Força da expressão. Aqui eu quero o seguinte, olha. O header, ele vai pegar a row 1. Deu para entender? Nós fizemos aqui 3 rows, né? Então pensa o seguinte, ele vai começar com uma row e vai colocar ali um gutter de 20. Vai colocar outra row, vai colocar mais um gutter de 20. Vai pegar a última row e vai colocar mais um gutter de 20. Então eu quero que ele fique no primeiro. Tá bom? Ótimo. Então aqui a gente vem. É isso aí, Will? Quebrou tudo. Por que quebrou tudo? Lembra que eu falei lá que não colocamos outros, né? Etc. Beleza, vamos continuar. Aqui na coluna, eu quero que ela fique na primeira coluna. Ok? Então ela começa aqui na primeira coluna e ela se expande até a última, né? Barra. Expande, claro, óbvio, tá? E vai até o último gutter. Gutter 4. É isso? É isso. Tomara. Tuf. Foi muito. Não, na verdade não foi muito, foi certo. É o tamanho desse widget aqui que eu vou arrancar, porque depois a gente descobre. Beleza. Ok? Beleza? Vamos fazer isso com os outros. Se Deus quiser, vai funcionar. Vamos lá. Grid. Fiz merda. Comenta aqui. Vem nesse cara. Pá. Na side. Na side, que linha que ele tem que estar? 4? 2? Tá certo. Linha 2. Boom. Beleza. Não é mais 3, lembra? Porque eu nomeei lá, lembra? Linha, gutter. Linha, gutter. Então agora eu posso falar que é na linha 2. Pum, ele vem parar aqui. Agora coluna, o que eu faço? Coluna 1, não é? E só, né? Ele não precisa se expandir para nenhum lugar. Vai ficar ali mesmo. Vamos pegar o article aqui. Agora tudo vai ficar mais ou menos bonito. O article fica em que linha? 2. E que coluna que ele tem que ir? Call 2. E vai até onde? Gutter 4. Tadã. Aí tem esse chupanando aqui, né? Pô, o cara é tão bonzinho, eu fico zoando ele. Bom, o footer, ele fica em qual row? 3, né? E na coluna? 1. Span. Gutter 4. Tadã. Funcionou. Funcionou, tá? Olha aí. Fez sentido agora, né? Dá para a gente avançar mais ainda, nomear esses lugares e etc, etc, etc. Só que eu já estou passando muito apuro aqui. Eu não estou afim de me ferrar de novo. Mas veja, aqui a ideia, a gente... Eu ia falar com uma sintaxe só, mas não é uma sintaxe só, mas... Com uma especificação só, a gente conseguiu posicionar esses caras de 3 maneiras diferentes. Tá? Por que tem 3 maneiras diferentes? Porque depende do que você vai fazer. Nesse cara aqui, a gente está fazendo um negócio muito complexo, tá?
para um site que tem 3 colunas, um negócio rápido de fazer. Não precisaria, a gente poderia ter pagado ali nomeando as grid áreas e falado, ó, aqui fica o header, aqui fica a sidebar, aqui fica o article, ali o footer, e zerou. Tá? Mas às vezes você vai precisar um negócio mais complexo. Você não vai ter layouts que vai ter só 3 colunas, vai ter layout que vai ter 12, porque você vai fazer um grid decente, etc, etc. Vai dar uma liberdade para o designer. Então você vai precisar usar um negócio desse jeito. Ou, se você tiver um site muito simples, você usa sem nomear mesmo. Ó, começa na linha 1 e vai até a linha X. Começa na linha SAD e vai até a linha 32. Tanto faz, tá bom? Mas funciona. Continua com todas as funcionalidades que a gente tinha nas outras. A gente pode alterar o código HTML que ele não vai quebrar. A gente pode colocar isso aí num breakpoint e vai ficar lindo, maravilhoso, vai funcionar uma beleza. Se você quiser mudar, por exemplo, esse cara aqui, para fazer breakpoint, é muito bom, porque você pega esse pedaço aqui, eu não quero mais que quando for mobile fica nessa disposição. Eu quero que quando for mobile fica lá em cima, sei, eu estou chutando, tá? Fica sidebar, 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 sidebar. Embaixo fica article, 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 e assim por diante. Você muda só um bloco de CSS, né, só um bloco da propriedade ali, e o seu site muda inteiro. A estrutura dele muda todo, sem você mexer numa linha de HTML. Você pode alternar os elementos HTML quanto você quiser. Tá? Agora, como se fosse num passe de mágicas. Tum, pá. Valeu, gente. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado.